paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Um bom dia, boa tarde, boa madrugada para você, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero te saudar com a gloriosa paz do Senhor e um bem-vindo para você que ainda não me conhece, você que ainda não conhece meu canal. Meu nome é Missionária Nathalie e eu quero trazer para vocês hoje uma experiência que eu tive hoje. Hoje é dia 15 de abril de 2019, eu tive uma experiência no inferno. Foi não vou dizer que foi um arrebatamento de espírito, mas foi uma revelação em sonho, né, no inferno. Já tive 2 vezes essa experiência e essa foi a terceira experiência, só que foi muito mais forte do que as outras. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Irmãos, estou um pouco assim agitada para falar deste assunto, porque eu fiquei bastante assustada, bastante impactada pelas coisas que eu vi lá. Foi muito rápida a revelação, mas eu vi muita coisa que eu fiquei impressionada e eu tô assim até com dificuldade para falar sobre isso, né? Não gravei imediatamente, orei, esperei me acalmar porque eu fiquei impactada com as coisas que eu vi dessa vez, que eu não tinha visto das outras. E eu quero trazer para vocês, né, este relato, esse testemunho hoje. Mas antes eu quero ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, antes de começar a contar a revelação, vou começar a contar o que aconteceu ontem, né? Para os irmãos que sabem ou que não sabem, a gente está numa campanha de oração, uma campanha de 40 dias de oração, e estamos no 36º passo dessa campanha, né? E toda madrugada, irmãos, meia-noite e pouco, eu estou entrando com live para a gente estar orando e meditando na palavra do Senhor. E ontem, né, antes de eu começar na live, eu comecei a me sentir mal, era mais ou menos umas 11 horas da noite. Tava muito calor aqui em Maceió, aproximadamente uns 29 graus. E a casa que eu moro tem forro no teto, então esquenta muito mais, estava muito calor. Mas eu comecei a sentir um frio, um gelo muito grande no quarto. Comecei a sentir frio. Eu coloquei 2 cobertores por cima e ainda assim estava sentindo muito frio. E eu chegava a bater os dentes de tanto frio que eu tava, mas eu colocava a mão assim, eu não tava com febre, eu tava gelada. Eu não tava com febre, como a pessoa fica febril, fica quente. Não tava. Eu tava temperatura normal, ficando mais gelada ainda e sentindo aquele frio que não passava. O meu corpo inteiro começou a doer, todos os ossos do meu corpo começou a doer muito mesmo. E eu tomei um comprimido achando que era alguma doença, alguma enfermidade e não melhorava. E uma pessoa que veio aqui na minha casa, ela fez uma oração por mim. E graças a Deus, depois dessa oração, eu fui melhorando. Então, quando eu entrei na live, até comentei com os irmãos que eu não estava bem, de saúde. Mas eu achei que fosse algo assim, né, físico, não espiritual. Eu até cogitei na hora, comentei com a pessoa que estava aqui na minha casa, que fez a oração por mim. Eu falei, olha, parece até que o espírito da morte está aqui. Porque eu sentindo tanto frio, que essa frieza não é natural, não é normal, né? Mas enfim, irmãos, eu fiz a live, depois da live eu fiz minha oração normal que eu faço nas madrugadas, assim que eu encerro a live, dormi normalmente, eu acordei umas 6 horas da manhã e não consegui mais dormir. Então eu levantei, comecei a orar, fui orando a Deus, começou a bater um sono e eu me deitei, mas mesmo assim, deitada, eu não conseguia me desligar, a mente assim ficava ligada, não estava conseguindo dormir. E aí, eu não sei mais ou menos o horário que era, eu comecei a sentir muito frio de novo. Aquele frio começou a tomar conta do quarto e eu peguei o ventilador, virei para a parede porque eu estava tremendo de frio. Me enrolei toda na coberta, estava muito calor, mas eu estava com muito frio mesmo. E dor no corpo, comecei a sentir dor no corpo, na coluna, nos ossos, nos braços, todos os ossos das minhas mãos, das minhas juntas começou a doer.
E, irmãos, eu não me lembro qual foi o momento exato que eu peguei no sono, que eu adormeci, mas é como se eu não vi o momento que eu adormeci, eu não me lembro. Eu só lembro que eu comecei a ter uma revelação, e a revelação em sonho foi o seguinte: eu ia fazer uma viagem, né, e eu pegava uma van, e nessa van algumas pessoas estavam na fila para entrar, e eu ia entrar, eu entrava, eu percebi que tinha alguns lugares vazios e alguns lugares já cheios, né? Mas a van não estava totalmente cheia. E aí começava a andar, e eu dava mais ou menos alguns metros e eu via um caminhão de lixo que descia, né, na nossa frente, desgovernado. E aí a van batia nesse caminhão, e aí eu me lembro da van que eu estava, ela começava a capotar. E ela capotava umas 2, 3 vezes, eu não sei bem, mas ela capotava mais do que 2 vezes. E eu senti que eu ficava até de ponta cabeça, sentia que meu corpo ia virando, girando, assim, como se fosse dentro de uma máquina de lavar mesmo. E minha cabeça batia de um lado para o outro, e as pessoas também iam sendo jogadas de um lado para o outro lá dentro. E na hora eu não consegui pensar em nada, eu só pensava assim, tipo, eu tô morrendo, eu vou morrer. Então eu tive a consciência que eu tinha morrido naquele acidente. E uma questão assim de segundos ou milésimos de segundo, eu já me vi no inferno, né? E o que eu vi lá, eu fiquei assim bem horrorizada, né? Já tive 2 outras experiências no inferno e não foi tão profunda como essa, né? Porque eu cheguei a presenciar coisas no inferno, mas dessa vez, assim, as imagens não conseguem sair da minha cabeça, né? Eu passei o dia inteiro assim, deitada, sentindo moleza no corpo e vontade de chorar constantemente pelas coisas que eu vi lá. E eu falei, eu vou gravar esse vídeo para deixar no YouTube para os irmãos, para que eles saibam que o inferno é muito real mesmo, ele existe. Eu nunca tive dúvida disso, assim como o céu é real, o inferno também é. Mas eu vou contar para os irmãos, assim, não foi algo muito demorado, mas eu vi muita coisa lá que eu fiquei chocada, irmãos, chocada. Quando eu cheguei lá, eu olhei para mim, para o meu corpo, eu estava nua, né? Estava totalmente nua, com o corpo sujo de terra, porque lá o chão, a terra é preta, sabe? Preta. E o ambiente lá é assustador. É assustador. Eu falo assim, mas eu tô bastante nervosa, nem lembrar disso, tô tentando esquecer, mas não sai da minha mente. Eu fecho os olhos e eu começo a me lembrar novamente de todas as imagens que eu vi. E o que eu vi foi que eu tava nua e meu corpo tava sujo e havia sangue por toda parte. Sangue, tudo quanto é lugar que eu olhava, eu via sangue. Eu vi uma criatura, acredito ser um demônio, e vários corpos ia caindo de um buraco de cima para baixo, de pessoas que estavam morrendo, já caía já todo ferido, nu também, todo mundo estava nu lá, não vi ninguém vestido de roupa, e sujo, né, com aquela terra, e também sangue, machucado, e as pessoas iam caindo de um buraco de cima para baixo, não sei de onde vinha, mas vinha caindo, e tinha uma criatura muito feia, sabe? Parecia o. Eu não sei se os irmãos. Na época que eu assistia televisão, há 4, 5 anos atrás, antes de eu conhecer a Santa Doutrina, eu assistia televisão. Então eu assisti o filme Senhor dos Anéis. E tem uma criatura lá, que acho que o nome dele é Sméagol, não sei. E ele é bem feio. E essa criatura parecia muito com ele, mas era bem alto. E era bem mais feio, mas me lembrava ele, né? Na hora. E aquela criatura, ele pegava aquelas pessoas que estavam caindo lá e pegava eles, ou eu não sei se era uma espátula gigante ou um garfo gigante, e pegava eles e jogava dentro de um forno. Sabe esses fornos de fazer pizza? Dentro de um forno, a lenha, e jogava eles lá dentro. E quando ele fazia assim para me puxar, para me jogar, eu fazia assim, não, não. Eu gritava, eu dizia que não era, que eu tava ali só para ver aquilo, eu só que tava ali para ver.
Eu fiquei desesperada, eu comecei a falar, não, 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 eu só tô aqui pra ver, eu só vou ver, eu só vou ver. E aí ele parou e começou a puxar, continuar a puxar as outras pessoas, que já caiu a pessoa morta lá, né? Mas as pessoas não estavam totalmente mortas, elas estavam vivas, porque eu tava vendo as pessoas vivas e eu tava tão assustada, eu tava com tanto medo que eu não sabia, sabe, para onde ir ali, porque eu queria me esconder, porque eu sei que quem cai lá é torturado e eu não queria ser torturada. E eu comecei a caçar um lugar para mim me esconder e eu via que tinha uma piscina, ou era um tanque, era uma espécie de um tanque, ou uma piscina, mas não era cavado na terra, era acima da terra, como se fosse um tanque feito de cimento mesmo, ou de pedra. E era um tanque, e no lugar da água era sangue, irmãos. Era sangue até a borda, assim, na altura mais ou menos de 1 metro, 1,5 metros, mais ou menos. Era a altura do tanque. Eu tentava me esconder atrás do tanque. Eu olhava para dentro daquele tanque e era bem grande, assim, tamanho de uma piscina, bem grande. E eu via que o lugar da água era sangue. E tinha vários corpos boiando ali. E o mais incrível é que quando eu olhava para os corpos, estavam vivos. E não era só os corpos, estava tudo cortado, sabe? Tinha pedaço de mão, de olho, tinha pedaço de perna, de braço, tinha, sabe quando, irmãos, parecia. Eu acho que nenhum filme de terror que eu tenha assistido dá para comparar com o que eu vi ali, porque o que eu vi foram corpos e mais corpos cortados, jogados naquele sangue, né? Que era uma piscina. E as pessoas estavam vivas. Elas estavam vivas. Desculpa, irmãos. Se eu me lembro de olhar para o rosto deles e ver que eles estavam vivos, bem vivos. Tipo assim, eu vi sacos pretos com pedaços de corpo das pessoas. Tinha um saco no chão que era só a cabeça, o outro era só perna, o outro era só braço, o outro era só perna, o outro era só mão, espalhada assim, sabe? Que eu me lembro que no saco onde tinha a cabeça de uma mulher e ela tava virando o olho, olhando para cima. E mexia a boca também. Tava vivo, se movimentava, se mexia, sabe? E eu tava tão assustada que eu ficava na minha mente, para mim, na minha mente, eu tava morta, eu já tinha morrido e tava ali, eu não sabia como tinha acontecido, mas na minha mente eu tava ali, eu não conseguia nem pensar em Deus na hora, eu só pensava em sair dali. Eu queria sair dali. Eu queria me esconder porque havia demônios por toda parte e eles, se me vissem, eles iriam me torturar. E eu me escondi atrás dessa piscina, desse tanque, e havia uma churrasqueira lá, enorme, tipo, os demônios cortavam assim as pessoas e colocavam pra assar na churrasqueira. Parecia um açougue, irmãos. Um açougue de pessoas. Foi horrível. E quando eu olhava para essa churrasqueira, pensei assim, eu vou me esconder ali. Me esconder embaixo daquela churrasqueira. Eu entrei assim, me escondi. Aí entrou uma criatura, que eu creio ser Satanás. Ele entrou e ele estava bem vestido, muito bem vestido. Ele é muito feio, horrível. Eu sei que ele pode se transfigurar em qualquer tipo de coisa e criatura, mas eu vi bem a face dele. E ele estava vestido de terno, esse terno riscadinho de giz, que a gente chama riscado de giz. Preto riscadinho de giz. E por baixo havia uma gravata vermelha. Era preto e vermelho. E o terno era riscadinho.
A calça também, social. Eu olhei para as mãos dele e eram bem grandes. E cascuda. Era bem cascuda, sabe? Como se fosse um couro de jacaré. Cascuda. E as unhas eram, irmãos. Se o dedo dele era aqui, a unha dele era desse tamanho. Era enorme. Aquelas unhonas pintadas de vermelho. E ele colocou uma mão assim do lado e a outra escorou assim no beiral do tanque. Aquele tanque que eu disse, cheio de sangue de pessoas lá dentro. E ele começou a falar algo com os outros demônios que eu não entendi o que ele dizia. Mas eu vi o rosto dele, que a aparência era como se fosse da mão, toda assim, cascudo, parecendo uma mistura de lagarto com dinossauro, não sei o que era. Era uma pele grossa, tipo um couro de jacaré, assim, uma cor meio acinzentada, com verde. E era muito feio o rosto dele, muito feio. Ele tinha 2 chifres bem grandes. E ele olhou para a churrasqueira e eu tava escondida lá. E ele pegou aquela churrasqueira e puxou. E eu olhei para ele. E ele olhou dentro dos meus olhos. E eu olhei dentro dos olhos dele. E lá no inferno, eu fui obrigada a chamar ele de Senhor. Porque ele falou comigo. Lá no inferno, quem vai para lá, quem morre, vai para lá. Eu não estava acompanhada de anjo, não vi Jesus, não vi nada disso. Deus permitiu que eu passasse por isso, porque eu tinha que sentir na minha pele a realidade do que é uma pessoa cair no inferno. E ele falou algo para mim, e eu respondi, olhando dentro dos olhos dele, mas tremia de tanto medo. Eu tremia de medo. E eu falei, sim, Senhor. Algo que ele tinha falado. Eu respondi assim, mas eu tremendo, toda encolhida. E ele abriu a mão dele, fez assim, pra mim. E ele me puxou pela mão pra junto dele. E me colocou de frente dele. E olhou bem dentro dos meus olhos. E eu olhei dentro dos olhos dele. E os olhos dele é muito feio. A parte branca não é branca. É como se tivesse avermelhada essa parte aqui, como tivesse toda avermelhada. A parte branca são seus olhos. E a cor dos olhos dele era um cinza. Era cinza. Mas não era cor bonita, era uma cor feia. E eu olhei dentro dos olhos dele. E já que ele estava segurando a minha mão, eu apertei com força. E eu continuei encarando ele e eu disse assim. Eu falei uma frase. Eu disse assim para ele. Sobre a santidade. Eu disse. Irmãos, tá sendo muito difícil para mim falar sobre esse assunto. Porque isso mexeu muito comigo. Se antes eu guardava a santidade, agora então eu vou guardar mais ainda. E eu olhei dentro dos olhos daquele demônio que eu acredito ser o Satanás, porque ele era o chefe dali. E eu disse para ele, eu tenho sede de santidade. E quando eu disse isso, um pedaço da cabeça dele explodiu. Houve uma explosão e ele parecia se desmanchar, se decompor. Como se fosse um boneco de gesso ou de pedra, começou a se quebrar. E eu falei mais forte, olhando nos olhos dele e apertando com força a mão dele, como se eu estivesse irada, ou com autoridade, ou com raiva por aquela situação. E eu disse novamente, com mais força, com mais autoridade, eu disse assim: eu tenho sede de santidade. Só que dessa vez eu falava como se estivesse gritando. E outra parte da cabeça dele estourava. E ficava só o pescoço para baixo, essa parte aqui, ó, para baixo. E pela terceira vez eu gritei e disse, eu tenho sede da santidade. E explodia.
E aí eu voltei dessa revelação. Mas o que mais me chocou em tudo isso, irmãos, foi a cena, que foi a coisa de terror mais horrível que eu já vi. E foi ver aquelas pessoas ainda vivas, sabe? Lá elas não morrem, elas permanecem vivas. E eu vi no rosto daquela mulher só a cabeça dela, porque o corpo dela estava todo picado. E eu vi nos olhos dela que não havia esperança. Não havia esperança. Um olhar de desesperança total. Que ela já nem gritava mais. Porque não adianta mais gritar. Não adianta mais clamar. Uma vez que se cai ali, não tem como mais sair. Então não havia mais esperança para aquela pessoa. Para aquelas pessoas, mas em especial o rosto daquela mulher. Que eu não consigo tirar da minha cabeça. Os olhos dela eram de desesperança. Eu entendi por que Satanás explodia quando eu falava que eu tenho sede da santidade. Porque Deus sabe que eu não sou perfeita. Eu não sou hipócrita de ficar aqui dizendo nas lives ou nos vídeos do YouTube que eu sou santa, que eu sou santa. Eu sou pecadora. Todo dia eu falo isso pro Senhor. Mas eu tenho uma sede muito grande da santidade. E eu faço de tudo para entrar na glória. De tudo, Deus sabe. Muita renúncia. Coisas que eu ainda preciso renunciar. E tô lutando a cada dia mais. Não sou perfeita, não sou, mas eu tô lutando. Sabe o que eu entendi com isso? Que todos aqueles que morrem sem santidade vão para o inferno. É impossível você morrer sem santidade e ir para o céu. A palavra do Senhor fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, o Senhor fala na sua palavra, onde eu li, que nós temos que guardar o nosso corpo, alma e espírito até a vinda do nosso Senhor. Jesus pode até não voltar hoje para a igreja, mas Ele pode voltar para você de maneira individual. Ele pode voltar para você. E se você cair naquele lugar, lamento, mas não tem saída. Não tem saída. Não tem saída lá. Porque todos aqueles que pecam são escravos do pecado, são escravos do diabo. E quem cai lá, quem morre, tem que chamar o próprio Satanás de Senhor. E o que eu quero dizer para os irmãos que o inferno é muito mais real do que a vida real que nós vivemos aqui. E que nós temos que viver esta palavra. Viver. Viver por ela, para ela. E guardar o nosso corpo em santidade. Eu estou aqui para falar não só de santidade de corpo, mas de espírito, de alma, irmãos. Porque não adianta também você não corta o seu cabelo, você usa uma saia comprida, você guarda a doutrina do corpo, mas você fala mal do seu irmão. Você mente, você engana, você trai. Você fala palavrão, você murmura. Não adianta. É um conjunto. É corpo, alma e espírito. É um conjunto. Então que os irmãos venham guardar no coração essa experiência que eu tive, que isso venha trazer para você talvez uma reflexão da sua vida.
de coisas que talvez você precise mudar, porque ainda há chance, ainda há esperança. Enquanto você tiver vida aqui na terra, há esperança. Mas depois que você cair naquele lugar, não há esperança. Eu nunca vou esquecer os olhos daquela mulher. Totalmente sem esperança. Eu louvo a Deus por essa experiência, que eu não estava buscando isso do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque isso me fez rever também muitas coisas na minha vida. Como eu disse, eu não sou perfeita, mas eu estou lutando. E essa é a nossa luta cotidiana, irmãos. Cada dia a gente mata um leão. Cada dia a gente luta, a gente busca, a gente tem que todo dia. Não tem nenhum que esteja já salvo. Não, porque você pode praticar toda a justiça, guardar toda a doutrina, ser santo em tudo. Mas aquele último momento da sua vida você pecar e não se arrepender. Então que os irmãos guardem isso no seu coração em nome de Jesus. Guarde toda a doutrina, guarde seu corpo. Abandone a maquiagem, esmalte, batom, irmãos, tudo. Para de pintar cabelo, para de cortar cabelo, para de usar calça comprida. Para de mentir, de pecar. Para de adulterar. Para de fornicar, para de pecar em nome de Jesus. Eu sei que a gente é pecador, mas luta contra isso. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar gravando esse vídeo, de estar aqui com os irmãos, pela chance e oportunidade que Deus está me dando de estar viva e de ser salva. Porque cada dia eu agradeço a Deus, porque é uma oportunidade de alcançar a salvação. Fica na paz do Senhor e Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus.